O Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 15, nos fala a respeito de 3 parábolas que o Senhor Jesus Cristo proferiu. Apenas Lucas cita essas 3 parábolas. E no verso 8, ele fala a respeito da dracma perdida. Diz o texto de Lucas 15, verso 8. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O Senhor Jesus Cristo, nessas 3 parábolas que proferiu em Lucas capítulo 15, nós encontramos no verso 1, Lucas dizer o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então aqui vemos 2 classes de pessoas: os publicanos e pecadores e os fariseus e os escribas. Essas 2 classes, os publicanos e pecadores, eram classes muito rejeitadas pela religião oficial de Israel. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos dos romanos, e eles pagavam aos romanos aquilo que foi tratado e coletavam mais para o seu próprio salário. Eram fortemente tentados a se enriquecerem, coletando muito mais do que seria razoável. Os coletores judeus, esses publicanos, eram desprezados como colaboradores da força romana de ocupação. E dessa maneira eles eram excluídos da vida religiosa, das sinagogas e do templo. Então era uma classe que não tinha participação. E o Senhor Jesus Cristo fez com que essas pessoas se aproximassem dele para o ouvir. Da mesma maneira, os pecadores, como diz aqui o texto narrado por Lucas, eram pessoas consideradas imorais, ou que exerciam atividade que os escribas consideravam incompatíveis com a guarda da lei de Deus. Uma regra rabínica que sustentava que uma pessoa não pode se associar com homens ímpios, e os rabinos nem mesmo ensinariam uma tal pessoa. Então eram 2 classes que estavam dispostas a ouvir. Interessante que no capítulo 14 de Lucas, o Senhor Jesus, falando a respeito dos seus discípulos, ele diz no versos 34 e 35, o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. E aí ele fala uma frase que é muito também relatada no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essas 2 classes de pessoas estavam ali reunidas para ouvir as parábolas que o Senhor Jesus tinha para dizer. E nessa parábola da dracma perdida, nós vemos essa mulher
que perdeu uma de suas dracmas. Então, as dracmas, esse termo ocorre somente no Novo Testamento. Esta moeda era o equivalente no grego ao denário romano, e essa dracma, ela valia o pagamento de um dia de trabalho. As 10 moedas poderiam ter sido a economia de toda a vida daquela mulher, ou podiam estar ligadas como adereço na sua cabeça, porque era uma espécie de grinalda que eram frequentemente usadas por mulheres casadas. E dessa maneira, essa mulher, ela perdeu, e isso fez com que ela procurasse a sua casa. E nós podemos fazer uma aplicação para os nossos dias, dizendo que as dracmas são valores espirituais, são uma espécie de bênção do Senhor que o servo fiel tem recebido. E o que vem do Senhor, o servo, mesmo diante de lutas ou tribulações, não pode perder de maneira nenhuma. Ele tem que guardar para si essas bênçãos que vêm da parte do Senhor. A palavra de Deus nos conta sobre esta mulher que perdeu uma dracma. Sentiu falta e se preocupou, pois já não tinha mais as 10 anteriores. E o número 10 fala do compromisso do homem com Deus. A primeira atitude que essa mulher fez foi acender a candeia, acender uma luminosidade. As casas de antigamente não tinham janelas, ou talvez as tivessem pequenas demais. Por isso a candeia era necessário mesmo durante o dia. Então essa foi a primeira atitude daquela mulher. Assim também, a primeira atitude é acender a candeia do coração. A casa estava escura, a casa não tinha revelação, mas agora, com a luz, a revelação vem. A revelação, ela pode significar o fogo que vem da parte de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que muitas vezes nos ilumina quando nós estamos vivendo uma vida em trevas, uma vida que não agrada a Deus. Deus, através da sua palavra e através da manifestação do Espírito Santo de Deus que habita em nós, as coisas ficam claras, as trevas são dissipadas e podemos enxergar com bastante clareza. A segunda atitude desta mulher foi que ela varreu a casa. A casa fala da vida espiritual, é colocar a casa em ordem, da forma que agrada ao Senhor, de uma forma em que haja uma limpeza interior, para que Deus possa estar nos abençoando, falando conosco de uma maneira bem clara. E essa mulher, ela teve uma terceira atitude de procurar diligentemente até encontrar aquela dracma perdida. E essa atitude é uma aplicação, muitas das vezes, nas nossas vidas, de buscar com diligência, com revelação, uma busca intensa que precisamos fazer em determinados momentos das nossas vidas, através da oração, através do jejum, através de uma busca de madrugada, onde podemos deixar o nosso sono de lado e assim estarmos nos consagrando ao Senhor para novamente encontrar aquilo que tanto almejamos, que é a comunhão com Deus, que é a paz do Senhor Jesus Cristo. E quando ela acha, como diz no verso 9 do capítulo 15, e tendo achado, o que ela faz? Ela reúne as amigas e vizinhos,
dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então, dessa maneira, nós também podemos anunciar aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos parentes, que agora nós temos encontrado esta graça que vem da parte de Deus. Amigos, amigas que têm acesso à casa do Pai, são os irmãos da igreja, é a igreja como corpo do Senhor. Vizinhos, pessoas que não têm acesso à casa do Pai, aqueles que não conhecem ao Senhor. E o convite é: alegrai-vos comigo. Essa alegria é a alegria da salvação. É isso que o Senhor queria mostrar através dessa parábola, que é uma grande alegria quando encontra. Assim também quando nós encontramos a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos este encontro verdadeiro, real. Ele nos dá esta alegria, e esta alegria fica incontida em nossos corações, e dessa maneira podemos estar compartilhando com outras pessoas esta grande bênção que o Senhor tem nos dado, de estarmos agora na sua presença. E o Senhor Jesus diz: e eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Este é o convite da palavra de Deus para você nesta manhã, que você também, se tem perdido algum valor espiritual, que você possa acender a candeia, buscar a presença do Espírito Santo, que você possa estar varrendo a sua casa, tirando aqueles hábitos que muitas das vezes têm interrompido a comunhão com Deus, e que você possa buscar diligentemente, com bastante vontade, de encontrar novamente a paz do Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração, deixa a alegria da salvação entrar no seu coração, no seu lar, na sua vida. Este é o convite da palavra de Deus nesta manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que a Tua graça esteja sobre todos que estão em sintonia conosco, especialmente aqueles que têm perdido esses valores espirituais, que o Senhor possa estar tocando em suas vidas, restaurando, restabelecendo esta grande alegria da salvação. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor,